Olá, meu nome é Silvia Molina, faço parte da equipe número 2 e vou apresentar as demais componentes. Elas são a Isabel Antunes, a Isabela Dutra, a Lisandra Kalinde e a Luísa Oliveira. Nós iremos apresentar uma breve análise do questionário de campo que foi feito junto aos jovens da Associação Emília Machado em Marechal Rondon. E vamos tratar basicamente sobre alguns temas que são referentes ao letramento digital, que seria as fake news e as deepfakes. Bem, graças ao advento da internet, né, o mundo se transformou, encurtamos distâncias, houve uma maior acessibilidade, conectividade entre as pessoas, entre as nações, e isso em um tempo cada vez menor, um tempo mais veloz. Isso trouxe muita praticidade para o nosso dia a dia, sem dúvidas, mas também trouxe mais insegurança, porque da mesma forma que acontece, vamos dizer assim, nós corremos risco no mundo real, os riscos também existem no mundo virtual e riscos esses que podem impactar seriamente no mundo real. De uma certa forma, a tecnologia, né, dá uma impressão a algumas pessoas que se cria um manto de invisibilidade através da internet, onde você pode fazer coisas, se esconder debaixo mesmo dessa tecnologia, usando alguns recursos próprios. Essas ações podem ser desde uma vingança a uma pessoa, como também pode se atingir um nível maior quando você começa a lidar com questões políticas ou mesmo com pessoas públicas. Sem contar os atos ilícitos que envolvem a questão financeira, né? Seja através de furtos pela internet, golpes, tanto pelo WhatsApp como por e-mail. Então, pensando em todas essas questões, fomos apresentadas, né, e fizemos essa troca de experiência junto aos meninos do projeto Pensar Pensantes. E eles têm uma frase que é muito interessante também, que é o Projeto Jovens Pensantes. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, vou vou falar brevemente sobre o que seria o deepfake, a fake news, para que possamos entrar mesmo, de fato, no questionário. Então, como eu ia dizendo, a tecnologia, não é, através da internet, pode facilitar muito a realização das tarefas, trazendo a praticidade e rapidez. E uma série de riscos também a usuários incautos, ou seja, quando nós não temos um conhecimento mais aprofundado, né? Desde um mero constrangimento social, furto de dados, a questões mesmo de furtos bancários, implicações à saúde, e essa saúde tem a ver com a saúde pública também. No caso, estamos aí as questões da Covid e tudo que foi vivido há uns tempos atrás, e inclusive levar à morte, né? Tanto tem pessoas que às vezes são levadas a cometer alguns atos assim por pressões, por chantagem, como também através de fake news, algumas pessoas são é, injustiçadas, né? E já ocorreram algumas mortes em relação a isso, tanto porque uma pessoa foi confundida como outra, como houveram algumas pessoas que foram responsabilizadas, não responsabilizadas, elas foram é, é, foi dito que elas tinham relacionamentos com determinada pessoa, isso não era verdadeiro, e essa jovem, no caso, ela não conseguiu lidar com isso e acabou vindo mesmo a tirar sua própria vida. Então, as fake news realmente são um assunto bastante complexo e difícil. As fake news são informações intencionalmente falsas. Elas buscam confundir, enganar e elas têm o objetivo de manipular a opinião pública. Ela é muito utilizada na política, como eu já havia dito, para obter os benefícios financeiros também.
elas podem ser extremamente perigosas, pois podem incitar as más práticas de saúde com grande risco à população, causar grandes constrangimento e, em alguns casos, a morte. Já os deepfakes, eles são vídeos que são criados através da inteligência artificial. E eles reproduzem a aparência, as expressões e mesmo o tom de voz das pessoas do mundo real. Eles são vídeos falsos produzidos com um alto grau de elaboração, né? Podem ter diversas aplicações, desde as humorísticas, que tem o Bruno Sartori, né? E até as que implicam em atos propositadamente tendenciosos ou ilícitos, e é o que não falta. E cada dia mais está sendo facilitada na utilização dessa tecnologia, tanto para o bem quanto, infelizmente, para o mal. Essa associação ela desempenha um papel crucial na comunidade, né? Ela proporciona oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional para esses jovens. Com isso, a iniciativa ajuda a reduzir as desigualdades sociais, oferecendo suporte e orientação essenciais para que esses jovens possam alcançar os seus objetivos e construir um futuro melhor. A Associação Emília Machado, ela foi criada por Emília Machado, que foi uma assistente social. Ela faleceu há pouco tempo, tem uns 2 anos aproximadamente. E essa associação ela funciona desde 2017 e foi quando se iniciou o projeto, né, de Jovens Pensantes, em abril de 2022, com o objetivo de orientar os jovens do bairro do Marechal Rondon em sua primeira experiência no mercado de trabalho, começando com 15 jovens. O projeto hoje já atendeu mais de 200 jovens, tanto em Marechal Rondon como nos bairros adjacentes. Essas fotos foram retiradas no dia da nossa visita à Associação Emília Machado. Tivemos 2 visitas, né? Onde foi apresentada basicamente o que seria as deepfake e as fake news. Tivemos uma troca, bastante bate-papo, troca de experiências. E na segunda visita foi basicamente apresentar esse questionário que vai ser analisado agora pelos demais colegas. E é isso. Olá, agora vamos iniciar aqui a conferir os resultados das nossas perguntas, começando pelas perguntas objetivas. A primeira pergunta é: em uma escala de 1 a 5, o quanto você confia nas informações compartilhadas por amigos ou familiares em redes sociais? Essa pergunta ela é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre o grau de confiabilidade do nosso público-alvo em relação às informações que recebem em suas redes sociais, especialmente quando essas informações vêm de pessoas mais próximas, como amigos ou familiares. Aqui é importante a gente destacar que ninguém desconfia totalmente dessas informações, então é importante a gente falar sobre o pensamento crítico, né? Também 5 desconfia parcialmente, 8 nem confia nem desconfia, enquanto 7 confia parcialmente e apenas 1 confia totalmente nessas informações compartilhadas. Nossa segunda pergunta é: você costuma verificar a fonte de informação ao receber uma notícia? Essa pergunta ela é importante porque vai indicar se esse indivíduo ele tem um pensamento mais crítico e ele é mais responsável com o que consome, o que é um bom sinal para evitar aí a propagação de informações falsas, ou se ele tem uma maior vulnerabilidade para cair nessas fake news, nessa deepfake, visto que se não verificar essas fontes. Então, com base no nosso resultado, temos aqui que 2 pessoas elas nunca verificam as fontes, 3 raramente, 9 às vezes, 5 frequentemente e 2 sempre está aí verificando. Nossa terceira pergunta: você já compartilhou alguma fake news ou deepfake? Bom,
Com base no nosso resultado, temos aqui que 7 pessoas sim já compartilharam, 12 não, nunca compartilharam, e 2 não sabem se compartilharam. E essa resposta aí final, não sei, ela é bem importante porque hoje em dia, com os avanços tecnológicos, está muito mais difícil identificar nesses conteúdos falsos, especialmente as deepfakes, que são cada vez mais realistas. E é importante a gente ressaltar a importância do letramento midiático para a população para que consigam identificar aí essas fake news ou deepfakes. E seguindo nesse contexto, vamos aqui contextualizar com o texto da aula, que é o impacto disruptivo que a deepfake pode causar na sociedade. Então é importante a gente falar um pouquinho dos impactos desse compartilhamento de desinformação. Bom, primeiramente aqui o texto traz que a desinformação pode violar a privacidade de duas formas. Primeiramente é expor os dados, né, dessa pessoa sendo falsos ou não. A exposição de um dados é uma violação. E também enganar esse público, né, com mensagens manipuladas. E com a tecnologia, esses impactos são amplificados, né, e pode chegar aí a um nível global. Além disso, tem também a coleta e o uso de dados que permitem que essas mensagens sejam manipuladas. Daí temos a perspectiva de que esse compartilhamento pode levar a privacidade a ser a maior vulnerabilidade dessa era. O texto também critica ou afeta a democracia. Então, além da vulnerabilidade da privacidade, né, está sendo afetado, o texto também fala a democracia é afetada, visto que os indivíduos acolhem essas informações, essas informações elas se espalham rapidamente e esse excesso de informação pode levar a uma dificuldade desse indivíduo tomar decisões importantes, sendo ela a quem escolher exercer o voto ou questões políticas ou até mesmo outras questões. Nesse turbilhão de informações, né, isso vira uma bagunça e acaba prejudicando a capacidade do indivíduo formar uma opinião, né? Acaba lhe tirando a sua possibilidade de formar uma opinião. E o texto traz isso como um afeto à democracia. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre esse compartilhamento, né, e parar para perceber e ter um maior letramento midiático. A nossa quarta pergunta é: você acredita que a regulamentação das mídias sociais ajudaria na diminuição das fake news? Com base na nossa resposta aqui, sim. 10 pessoas acreditam que sim, 2 que não e 9 que talvez. Nesse contexto, a regulamentação ela poderia incluir medidas como imposição de leis mais rigorosas, para verificar os dados das informações compartilhadas. Também aí uma responsabilização das plataformas por compartilhar esses conteúdos falsos ou até mesmo a remoção de perfis que disseminam essa desinformação. Com base no nosso resultado, temos aqui, né, que 10 pessoas acreditam que o governo tem um papel ativo, o governo, a autoridade tem um papel ativo para evitar essa proliferação de informações falsas, mas também é válido analisar que essa regulamentação traz desafios, né, como as pessoas verem esse contexto de intervenção do governo como algo que pode levar à censura de opiniões ou de ideias, né? Por isso é muito importante a gente fazer esse questionamento se essa regulamentação ela ajudaria nessa diminuição de fake news. A nossa quinta pergunta, ela traz: você acha que os meios jornalísticos e as autoridades têm sido eficientes ao alertar, informar a sociedade sobre esses assuntos? Bem, essa pergunta a gente trouxe ela porque nos ajuda a analisar o grau de confiança do nosso público-alvo nas instituições responsáveis por combater essa desinformação. Aqui, com base no nosso resultado, tivemos que 15 pessoas têm um pensamento positivo que acreditam que essas instituições elas estão sim cumprindo um papel de informar, corrigir essas informações falsas, promovendo aí um ambiente mais confiável, né, de informação, e poucas pessoas acreditam que existe falha na comunicação. Tivemos aqui 6 respostas divididas entre não,
Não sei, ou talvez. Oi, pessoal, meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade à apresentação. Na nossa sexta pergunta, nós colocamos: você acredita que a existência de deepfakes pode impactar sua confiança em informações visuais nas redes sociais? Em que grau? Bom, o pessoal respondeu e o resultado foi esse. 2 pessoas colocaram que tem pouco impacto. 6 falaram que tem um impacto moderado. 8 falaram que tem um alto impacto. E 5 colocaram que tem muito alto impacto. Discutindo com eles sobre essa questão, eles falaram que, devido ao avanço tecnológico, o surgimento de novas tecnologias cada vez mais perfeccionistas, está cada vez mais difícil também confiar nessas informações visuais, devido ao aprimoramento das deepfakes. Continuando a linha de raciocínio das nossas perguntas, a próxima foi: você saberia distinguir um vídeo feito por IA, ou seja, inteligência artificial? 3 pessoas responderam que sim, 4 responderam que não, e a maioria, 14, responderam talvez. Bom, isso é uma continuação da pergunta anterior. Eles relataram que isso está cada vez tão parecido com o real que fica cada vez mais difícil distinguir o que realmente é real e o que é IA. Então, eles colocaram aquele talvez porque dizem que sempre ficam na dúvida. Se consegue distinguir, não. Teve até um jovem que falou que teve um que ele pensou que era a pessoa e quando ele foi perguntar para a pessoa, não era ela, era feito por IA. Continuando as perguntas, a de número 8 fala: com que frequência você lê completamente uma notícia antes de compartilhá-la? Uma pessoa falou que nunca lê completamente. 2 falaram que raramente. 4, às vezes. 9, frequentemente. E 5 falaram que sempre lê completamente antes de compartilhar a notícia. Bom, conversando com eles, teve uns que falaram que às vezes só lê a manchete e compartilha, sem ler a notícia toda. A maioria, né, falou que frequentemente ou quase sempre compartilha. E nós conversamos com eles, dialogamos a importância de sempre ler com cuidado, com atenção e completamente a notícia antes de poder compartilhar. Porque se for uma fake news, nós não queremos ser propagadores de fake news. Na pergunta de número 9, colocamos: sei utilizar diferentes ferramentas digitais para verificar a autenticidade de uma informação? Bom, 5 pessoas colocaram na escala de 0 a 4, ou seja, não sabem ou sabem muito pouco utilizar essas ferramentas. Outras 5 pessoas colocaram na escala de 5 a 6, ou seja, sabem mais ou menos. E 10 pessoas colocaram na escala de 7 a 10, ou seja, sabem muito ou sabem quase sempre ou sempre utilizar diferentes ferramentas digitais para verificar essa autenticidade. Existem inúmeras plataformas que podem nos auxiliar nisso para verificar, né, a autenticidade, a veracidade das informações que estamos consumindo. Uma delas é Aos Fatos, uma plataforma jornalística de investigação de campanhas de desinformação e de checagem de fatos. Vamos para a pergunta de número 10. Consigo perceber quando a notícia tem propósito de manipular as opiniões das pessoas? 7 pessoas falaram que nunca. 5 falaram que raramente consegue perceber. 3 colocaram que às vezes. Outras 3 frequentemente. E outras 3 falaram que sempre percebem. Ou seja, dá pra ver que tá todo mundo dividido, só que tem mais pessoas que nunca ou raramente conseguem perceber. Isso mostra a dificuldade que a gente tem ainda de ter esse pensamento crítico, de indagar, de pesquisar mais quando aquela informação está sendo entregue pra gente. Nós precisamos questionar se aquilo está querendo nos manipular ou agregar valor na nossa vida. Bem, vamos falar um pouco sobre as perguntas discursivas do nosso questionário. Bem, a primeira pergunta do nosso questionário, pergunta aberta, foi: você sabe o que é deepfake? Você já ouviu falar sobre isso? Bem, a gente teve algumas respostas de sim ou não,
que simplesmente não elaboraram as respostas, foram simplesmente a resposta sim ou não. Nós tivemos 4 respostas que falaram não ou que não ouviram falar. Nós tivemos 2 respostas que responderam que deepfake era uma notícia falsa. Nós tivemos outras respostas como já ouvi falar, ou aprendi no dia, soube por algum artista, respostas assim. E nós tivemos 4 respostas que foram mais completas, que foram as que correlacionaram com a inteligência artificial e o uso de imagens sobre o deepfake. Nossa outra pergunta foi: quais as estratégias e ferramentas você costuma utilizar para checar se a notícia é fake news e se você conhece alguma ferramenta? Bem, 4 falavam que não conheciam, não sabiam de nenhuma. Uma pessoa falou que não checava, se houvesse alguma dúvida se aquilo era real, ela não compartilhava. Nós tivemos respostas como olhar os comentários, procurar em jornais. E nós tivemos 8 respostas bem completinhas sobre pesquisar em redes sociais, pesquisar em jornais, sites. Então, que faziam pesquisas bem completas. Olhar no Google. Então, nós tivemos 8 respostas que seriam o ideal, que é para checar se uma notícia é falsa, fazer uma pesquisa, né? Nossa segunda pergunta discursiva foi: como você lida com a grande quantidade de desinformação, fake news e deepfake que circulam pela internet? 4 falaram que não sabem dizer. Um falou que nunca tinha visto uma deepfake. Nós temos respostas como lido normalmente, não ligo, não devagar. Então, teve algumas respostas nesse sentido. Nós tivemos 6 que falavam sobre se pesquisar e não compartilhar, ou que falavam sobre pesquisar em diferentes sites, jornais. Então, teve pessoas com esse tipo de resposta, que é o tipo de resposta que a gente gostaria, né, que as pessoas tivessem. Seria de pesquisar antes de circular a imagem para outros, para saber se aquela informação é verdadeira. Nossa última pergunta discursiva é: você saberia como agir caso você, um familiar ou conhecido, fosse vítima de uma fake news? 3 falaram que não saberiam lidar, não saberiam o que fazer. Nós tivemos 3 pessoas que falaram que procurariam a polícia, algum órgão competente, ou simplesmente disseram de buscar justiça. As outras respostas foi: talvez saberia. Teve sobre denunciar, aconselhar a vítima. Então, teve respostas que não eram direcionadas como se fosse ela, como se fosse outra pessoa, ela seria ir falar com a pessoa, aconselhar sobre como lidar. Então, respostas às vezes genéricas, não muito sobre algo concreto do que realmente fazer, mas como aconselhar o outro a lidar, não cair numa fake news ou tentar nisso. E teve respostas sobre como explicar, alertar as pessoas. Então, o que mostra que a gente precisa passar mais esse conhecimento de como lidar com casos de fake news, como denunciá-la, como passar por órgãos competentes e de como lidar com isso na mídia, né? Porque hoje em dia nós temos uma grande quantidade de fake news e que afetam muitas pessoas. Certo. Olá, gente, dando continuidade aqui para a gente poder fechar o nosso trabalho, né? Já foi visto que as respostas que nós conseguimos coletar a partir do nosso instrumento de pesquisa, a gente elaborou nosso instrumento com base em texto de Pasquale sobre elaboração de instrumentos psicológicos para poder mensurar melhor o que a gente estava pesquisando, que era justamente o grau de conhecimento, digamos assim, sobre temas como fake news, deepfake, letramento midiático, no público-alvo dos jovens da Associação Emília Machado, lá em Marechal Rondon. Como vocês viram, né, a partir das respostas, a gente também pôde fazer uma análise tanto quantitativa como qualitativa. E o que a gente traz aqui no nosso trabalho, antes de mais nada, é que a tecnologia ela tem seus pontos positivos. A gente traz um modelo na perspectiva de conscientização
mas vale sempre ressaltar todos os benefícios que a tecnologia traz para a gente na atualidade e que o importante é ser instruído, letrado para conseguir manejar essa ferramenta, que é a tecnologia, a internet, as redes sociais. Então, os impactos danosos que a tecnologia traz, pela fake news, pela deepfake, eles são variados, mas eles não criam novos problemas. Às vezes eles amplificam, mas não são novos problemas. Na verdade, eles desmascaram assim, e deixam mais evidentes problemas, vulnerabilidades já pré-existentes nas instituições, sistemas e estruturas democráticas, que foi o que a gente pôde pegar essa citação, né, baseada numa referência da matéria que falava sobre o impacto disruptivo que as deepfakes podem causar na sociedade. E a gente pode ver também, nessa referência, inclusive, formas de combate. E uma delas é o mercado de ideias. E o que é esse mercado de ideias? É um lugar que é construído para poder construir debates, diversas fundamentações sobre algum assunto, com o intuito de aumentar a verdade ou ideias mais valiosas. O intuito é prevalecer a verdade, né? Prevalecer informações vindas de diversas fontes, com esse ambiente de seguro, de debate. Então, o mercado de ideias visa justamente diminuir a desinformação e diminuir a proliferação de ideias menos fundamentadas a partir desse ambiente seguro. Mas a gente viu que esse mercado das ideias está aqui em vermelho para poder demonstrar que ele falha. Muitas vezes ele não é suficiente, porque existem formas de disseminação de desinformação que não tem muito como refutar. Às vezes, até mesmo pelo uso de deepfake, por exemplo, na criação de um vídeo de pessoas fazendo relações íntimas, não tem muito o que refutar. Se existe ali a imagem da pessoa, o rosto fazendo aquela cena, a gente não tem repertório, argumento para poder refutar. Então, esse mercado de ideias se mostra falível, né? E isso a gente pode, inclusive, relacionar com justamente o quê? A crise da narração de Byung-Chul Han, que traz que atualmente nós vemos na sociedade em que estamos nessa crise de narração, em que o imediatismo está muito forte. Com isso também a propagação de desinformação é acelerada. Então, hoje é muito difícil você se apegar a uma narrativa que seja fundamentada, justamente por isso, por causa desse efeito também da tecnologia nos nossos dias atuais. Então, a gente percebe que, às vezes, a repetição de pensamentos plausíveis aumenta a probabilidade desses pensamentos serem creditados como válidos ou verdadeiros, sendo que não necessariamente eles são verdadeiros, eles apenas são plausíveis e não é muito discutido ou refletido, como a gente pôde ver, inclusive, através do nosso instrumento, nosso Forms, né? Nosso questionário, que pelas respostas, às vezes as pessoas nem conferem em diversas fontes uma notícia que você vê, as pessoas nem sempre leem a notícia inteira, nem sempre as pessoas sabem como conferir, né, se ela é válida, se ela está vindo de uma fonte confiável. Então, a gente pode ver essa parte teórica também na prática da nossa intervenção lá na AEMBA, né? Então, como a gente trouxe que a tecnologia por si só não é um problema, mas a forma que nós usamos, trazendo também o mercado de ideias como algo falível, né? Nesse contexto da crise da narrativa, a gente também traz que ainda existem formas de intervenções que são eficientes e elas são feitas, inclusive, justamente por meio da tecnologia, mais uma vez mostrando que as tecnologias elas vêm também para serem usadas de formas positivas para a sociedade. E um exemplo dessa forma de combate é o Deep Learning, que usa uma rede neural
que são e para classificar faces. Então, lá na EMBA, a gente teve contato com esses jovens, né, que através do projeto Jovens Pensantes lá na EMBA, que é justamente uma associação que visa inserir jovens de baixa renda nas áreas da educação, no mercado de trabalho, né, mais precisamente. E lá eles incentivam e capacitam os adolescentes para eles acreditarem em seus potenciais e se tornarem jovens aprendizes no mercado de trabalho. E a nossa experiência no campo, lá em Marechal Rondon, foi muito rica, foi uma experiência muito rica, que nos mostrou, assim, essa diferença. A gente pôde perceber um potencial ali na nossa intervenção do antes e depois do nosso primeiro encontro, no início do nosso primeiro encontro e no final do nosso segundo encontro. A gente pôde fazer trocas com aqueles jovens e eles relataram sobre, inclusive, experiências que eles já passaram de serem vítimas de fake news, né? Eles foram alvo da fake news, então eles sabem justamente o que é passar por isso e sabem a importância de justamente combater as fake news e a deepfake, né? Que a gente trouxe lá e muitas vezes, por outro lado, alguns nunca nem tinham ouvido falar sobre isso, mas a partir da nossa troca ali, eles puderam conhecer, entender, aprender um pouquinho mais sobre aquilo e como se protegerem, como fazerem o uso mais seguro da internet. Então, ao final, né, do nosso segundo encontro, a gente já pôde fazer algumas aplicações mais lúdicas, mais didáticas, e a gente percebeu esse engajamento, essa troca mais ativa entre os jovens e nós, estudantes da UFBA. Então, nós acreditamos que, de alguma forma, o nosso trabalho na ACCS, essa troca, pode plantar ali uma sementinha de conhecimento para que possa proteger os nossos jovens e trazer ali recurso suficiente para que eles naveguem na internet de forma mais segura e sabendo usar as tecnologias de forma um pouco mais informada, buscando em diferentes fontes, sabendo a importância de não passar adiante a fake news, o impacto que isso traz na sociedade. Então, é isso, esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.